Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia, né? O objetivo desse vídeo aqui é explicar que a filosofia é um jeito diferente de olhar para o mundo, mas não uma forma de alienação da realidade, né? As atividades deste primeiro módulo devem se pautar por experiências que promovam surpresa, admiração e até crise a respeito das nossas certezas. Então, uma boa e simples experiência consiste em observar o ambiente ao redor, né? Numa sala de aula, por exemplo, e promover uma discussão. A disposição das carteiras é em círculo ou em fileiras? Qual disposição indica um ambiente maior ou menor submissão às regras? Em círculo, todos parecem ter direitos iguais, né? Fileira parece que todos devem se submeter e se deixar subjugar. Mesmo o professor está a um degrau mais elevado? Geralmente nas escolas públicas onde eu atuo, não. Isso é sinal de uma suposta autoridade, mas está num lugar de destaque, na frente, né? E isso indica uma posição de uma suposta autoridade. De onde que vem essa autoridade? Ela é constituída por quem? Pela anuência, autorização e complacência dos alunos ou não? A autoridade que vem de cima para baixo, determinada pelo Estado, né, pelo diretor da escola. As janelas estão abertas ou fechadas? Né? A paisagem já ajuda ou atrapalha o pensamento, a paisagem da escola? Eu acredito que muito mais atrapalha, né? As janelas geralmente ficam fechadas para justamente não se distrair, não ficar olhando para fora. Essas perguntas devem direcionar os alunos, né, a finalmente questionarem sobre o que é uma aula e o que é ensinar e aprender. Por que as aulas têm que ser assim como elas são? Sempre foram dessa maneira, será? As pessoas sempre aprenderam dessa maneira? Na academia de Platão, na antiguidade era diferente, os peripatéticos com Aristóteles também era diferente, né? Principalmente tem que continuar desse jeito, será? A educação, a escola, o ensino? Mesmo que as perguntas fiquem sem resposta, o objetivo do experimento é exercitar um olhar diferente sobre o mundo à nossa volta. Como uma leitura adicional, é bom a gente ler a resposta à pergunta que é Esclarecimento ao Claro 1, de 1784, do Manuel Kant. É um ensaio curto, mas vigoroso do Kant, Manuel Kant, que veio entre 1724 e 1804. Esse texto pode ser muito interessante para trabalhar com os jovens e adolescentes, pois trata a questão da menoridade. Né? A menoridade, no sentido jurídico, diz respeito à idade que a pessoa não é ainda responsável por si própria, né? Não pode responder pelos seus próprios atos. Dependendo de um adulto que decide, responde por suas decisões. Kant mostra que a menoridade não se restringe à idade legal, mas à atitude que cada um tem diante da vida. Qualquer pessoa, não importa a idade, pode continuar menor nesse estado, né, se precisar de um tutor. Sempre alguém para responder por ele, né, ou para falar por ele, ou para decidir por ele. Seja um professor, um padre, um político, enfim, alguém que o alivie da tarefa de pensar por si próprio e de tomar suas próprias decisões. Esclarecimento, então, para Kant, significa ter a coragem de aprender a pensar de forma autônoma, independente, livre, sem a tutela de outra pessoa. Isso nada mais é do que mais uma definição da atitude filosófica diante do mundo. Durante a leitura, vale a pena ainda discutir acerca da possibilidade ou não de esclarecimento, não apenas do indivíduo, mas de uma comunidade, de um povo, de uma nação. Será que é possível a gente extrapolar do nível individual esse esclarecimento e esclarecer uma comunidade, um grupo mais restrito de pessoas, um povo, uma nação? Outra leitura adicional importante e interessante é o texto de Gilles Deleuze titulado O Ato de Criação, escrito em 1987. Trata-se de uma palestra dirigida a estudantes de cinema, onde Deleuze defende a tese de que a filosofia é uma arte de criar conceitos. A definição deleuziana traz duas importantes consequências. Primeiro, que a atividade criativa não é uma propriedade exclusiva dos artistas ou dos profissionais de propaganda. Segundo, que os conceitos não estão prontos e acabados em um céu de conceitos, esperando para serem observados, contemplados e elucidados. É uma construção. A leitura dessa palestra pode servir de pretexto para uma discussão acerca do papel da criatividade na arte, na ciência e em que medida a educação escolar pode incentivar ou reprimir a imaginação dos alunos. Um filme cuja exibição e discussão seriam apropriados aqui é o Fahrenheit 451, de 1966, de François Truffaut. Baseado no livro Ray Bradbury, mostra um estado totalitário em um futuro próximo, né, onde os bombeiros têm como função principal queimar qualquer tipo de material impresso, livro, né, pois foi convencionado que literatura é um propagador da infelicidade. E o Paulo Guedes está querendo encarecer para dificultar o acesso. Né. Até que um bombeiro começa a questionar tal linha de raciocínio quando vê uma mulher preferir ser queimada com sua vasta biblioteca a permanecer viva. A partir desse filme pode ser discutida a relação entre ler e pensar como condição de possibilidade para o surgimento de uma resistência contra as formas totalitárias de poder. As formas fascistas totalitárias de poder. O próprio Paulo Guedes, que apoiou outrora iniciativa similar no Chile, inclusive hoje o Chile tem um grande problema no mercado editorial, porque não tem uma liberdade de mercado, né? O lançamento de livro lá, o livro continua sendo grande parte do seu valor
taxado de impostos, o que dificulta o acesso do grande público à leitura. Outro filme recomendado é Janela da Alma, de 2002, de João Jardim. São vários depoimentos de pessoas com diferentes graus de deficiência visual, da miopia discreta à cegueira total, sobre o modo como percebem o mundo. O escritor e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, o músico Hermeto Pascoal, o cineasta Wim Wenders, e o fotógrafo cego franco-esloveno Evgen Bavkar, o neurologista Oliver Sacks, a atriz Marieta Severo, o vereador cego Arnaldo Godoy, entre outros, falam sobre o significado de ver ou não em um mundo saturado de imagens. A partir desse filme pode ser reforçada a ideia de que existem várias maneiras de se ver o mundo, entre as quais se destaca o olhar filosófico, aquele que se pretende praticar durante a filosofia. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, até a próxima.